Oi, tudo bem? Vamos fazer mais uma aulinha hoje. Hoje a aula vai ser de olho, tá? Eu fiz algumas anotações sobre algumas medidas que eu acho importante observar, tá? Nem todo mundo é igual, como eu já expliquei. Existem casos e casos, mas algumas medidas são importantes de ser observadas, tá? As pessoas têm muita dúvida sobre essa distância dos olhos para o nariz. Quando você vai fazer uma escultura em tamanho real, por exemplo, a média de tamanho dessa medida é um dedo. Você pode colocar aí no seu rosto agora, ó, coloca. Esse vãozinho do nariz aqui, ó, do lado de dentro, pro olho, dá um dedo de distância. Isso quando a escultura for tamanho real, né? E a média de um dedo, isso daí é um padrão. Padrão não significa que todos os casos são iguais, tá? Isso é uma medida básica, vamos dizer assim. Uma outra forma de observar a medida do olho é que essa foto aqui ela tá um pouco escura, mas é a única de perfil grande que tem nesse livro, que tá bem certinho o rosto. Se você observar o olho aqui, o finalzinho do olho, ele bate mais ou menos no canto da boca, certo? Isso aqui é um padrãozinho também que você pode seguir se você for fazer uma escultura sem referência. Uma coisa legal de se observar também é que a pálpebra superior, ela é projetada, elas fazem essa inclinação, certo? E ela é projetada um pouco para frente da pálpebra inferior. Então, quando vai fazer o desenho do olho, é legal você fazer essa inclinação. Se você fizer reto ou ao contrário, vai ficar errado, tá? Vai dar aquele aspecto de olho afundado. Vamos lá para uma outra medida padrão também. Quando se observa um rosto de frente, você pode observar que o cantinho do olho aqui, ele bate no finalzinho do nariz, ó. E o meio da pupila bate a média no final da boca, certo? Esse é um padrãozinho que você pode seguir também, que é bem interessante. Quer ver? Tem mais aqui para mostrar de exemplo. Esses daqui são outros padrões também, que são bem legais de se observar. Ó, o canto do olho dela aqui, a gente chama de lacrimal, mas o certo é se chamar carúncula. Ele bate no finalzinho do nariz dela, a íris dela bate mais ou menos aqui no final da boca. Aqui, ó, esse aqui é um padrão bem certinho. Isso varia muito de rosto para rosto. Você pode notar que a boca dela é bem pequena e o formato do rosto dela é assim, ó. Ele faz esse formato aqui, ó. Ele abre mais em cima. Isso varia muito de etnia, de idade. Isso é uma variável comum, tá? Nesse rosto aqui dá pra ver bem legal o padrão que eu falo, ó. O finalzinho ali, vamos falar lacrimal, tá? Pra entender melhor, porque carúncula quase ninguém conhece. Aqui, ó, o finalzinho aqui, a bolsinha lacrimal fica no final do nariz e o meio da íris, ó, fica no final da boca. Esse aqui também é um padrão bem retinho, ó, finalzinho do nariz, finalzinho da boca. Aqui também, ó, finalzinho do nariz, finalzinho da boca. Esse aqui, ele tá sorrindo, mas ainda assim dá para observar o padrão, tá? É um padrão básico, é uma medida que você pode seguir para fazer uma escultura básica, vamos dizer assim, sem um like, sem uma foto muito real da pessoa, entendeu? Ó, o olho não vai muito além do canto da boca também. Isso é uma observação legal de se ter. O final do olho, ó, tá vendo? É que aqui ele tá sorrindo, mas ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tá o final do olho dele, aqui, ó, bem aqui. E aqui o final da boca, você vê que ele não passa muito? Vamos ver aqui, ó, o final do olho dela e o final da boca. Aqui o final da boca tem esse espaçamento, mas é muito pequeno. Então, é uma coisa muito legal de se observar também. Quando você olha uma pessoa de frente, você consegue observar esse músculo aqui, ó. Deixa eu colocar mais um aqui para você conseguir enxergar. A têmpora.
Você consegue ver essa divisão aqui, esse desenho da têmpora, aqui no caso, né? Aqui da têmpora. Você consegue observar essa divisão aqui, ó, esse ossinho que fica aqui do lado. E você consegue ver a parte de trás do crânio. Por que que você vê a parte de trás do crânio? Porque o nosso crânio, ele não é redondo, igual as pessoas normalmente fazem. O nosso crânio, ele tem um formato de ovo, sendo que a parte mais larga fica na parte de trás do crânio, a parte mais estreita na frente, certo? Então é por isso que a gente consegue ver essa linha aqui atrás e a gente consegue ver muito bem esse desenho aqui do lado. Isso a gente consegue ver melhor em homem, é mais marcado, mas tanto em homem quanto em mulher a gente consegue ver, tá? Deixa eu mostrar um outro exemplo pra você. Ó, isso aqui é um desenho de um crânio. O crânio, aqui é o desenho da parte de trás, aqui eu tô vendo um crânio de cima, certo? Aqui de baixo e aqui de frente. Esse desenho do crânio é um desenho padrão, tá? Acontece que em algumas etnias o crânio muda um pouco de formato, mas sempre vai ser estrutura maior atrás e menor na frente, certo? Aqui, olhando esse crânio de cima, dá para observar bem o formato do ovo que faz. Aqui é a frente e aqui é a parte de trás. Vou mostrar uma outra referência para você. Ó, esse aqui é uma outra imagem, isso aqui é uma escultura muito linda. E você consegue ver bem, ó, o formato de ovo que faz o crânio. Aqui, ó, uma outra coisa legal de se observar no olho é o seguinte. Olhando de frente, aqui tem um desenho do orbital do olho, sem o olho e aqui com o olho, né? Você observa que o olho não fica bem no meio do orbital. Ele sempre vai ser colocado um pouquinho mais para cima. Em algumas referências, ele pode ser um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, depende muito. Mas ele não é centralizado, ele não fica bem aqui, ó, no meio do orbital. Ele fica um pouquinho mais para cima, certo? Ó, olha essa imagem aqui para você visualizar melhor. Aqui, ó, tá o final do desenho do orbital dela, ou dele, não sei, dessa escultura. Ó, esse aqui. Se você observar o final do orbital, ó, deixa eu pegar outra ferramenta. O final do orbital tá aqui, dá pra ver muito bem o osso. E o olho tá aqui, ó, ele fica mais pra cima. Isso é um outro ponto muito legal de se observar na hora de colocar o olho, né? De aplicar o olho ali na sua escultura. Eu trouxe aqui alguns desenhos para ser observado, de forma que as pessoas fazem errado o desenho do olho. Eu não sei se é muito pelaquela questão do desenho, de mangá, dessas características. Olha a cor que tá aqui, ó. Mas essa forma de desenhar o olho e essa forma é uma forma errada, tá? Essa forma é a forma mais correta. Como você faz esse desenho? Você faz assim. Basicamente é isso, tá? Aqui é a bolsa lacrimal. Faz aquela volta do olho embaixo. Basicamente o olho é isso. Ou você pode fazer assim. Dependendo do caso, se for uma pessoa mais idosa, ele vai ter aquela pele mais caída aqui do olho. Mas isso depende da idade, tá? A gordurinha pode cair aqui por cima do olho. Uma outra coisa legal de se observar é a pupila. Se você fizer uma pupila centralizada, você vai dar a impressão de assustado, de neurótico, assim, sabe? Aquele olhar agressivo. O olhar comum é a pálpebra cair por cima da pupila. Então, você nunca mostra a pupila toda do olho. Só um exemplo aqui, tá? Desenho bem rapidinho só para visualizar. Aqui tá a pupila, certo? Você pode observar que eu já nem fiz ela redondona. E aqui, ó, a pálpebra do olho vai cair por cima dela. O que é o comum, tá? Se você fizer um olho assim, por exemplo, com uma pupila centralizada, toda aparente, vai dar um aspecto de um olhar assustado, uma pessoa, né,
Não fica certo. Uma outra coisa legal de se observar são os planos da sobrancelha. Existem muitas pessoas que colocam a sobrancelha assim, ou assim, ou assim. O que acontece? Depende muito, tem gente que tem inúmeros formatos de sobrancelha, mas normalmente a sobrancelha acompanha o desenho dos olhos. Então, se você vai fazer aqui, ó, fiz o olho aqui. Se eu fizer uma sobrancelha reta aqui, quadrada, grande ou pequena, ou inclinada só para trás, ela vai ficar errada. O certo é eu fazer o quê? Você levanta aqui. Isso aqui é só um desenho muito rápido, tá? Só para você visualizar. Tem esse volume em cima e tem essa queda. Normalmente é assim. Existe sobrancelha que é mais peluda, existe sobrancelha que é menor, mas basicamente é isso, tá? Ela faz esse desenho aqui geométrico. Falando em geometria, ela faz esse desenho aqui. Não necessariamente que todas são iguais, né? Mas quando você vai fazer uma escultura padrão, é legal observar esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos lá para a modelagem agora. Colocar a mão na massa. Aqui é o nariz da aula que eu já apliquei aqui no nosso curso. Aqui do lado eu fiz uma estrutura só pra gente colocar o olho para ficar melhor para visualizar. Depois, não se preocupa, eu vou ensinar isso aqui no busto, então não se preocupa com isso agora, tá? Só se preocupa com o quê? Quando olha de lado, ó, ele tem esse plano aqui, porque se você olhar de lado uma pessoa, você consegue ver o desenho dos olhos dela. Esse plano aqui é muito importante, que é aquela volta do osso que fica acima dos olhos, ali na sobrancelha, e esse plano que vem fazendo esse desenho, olha o formato do meu dedo, ó. Ele é um plano bem legal e bem importante. Aqui eu já fiz alguns detalhes de musculatura muito simples e coloquei aqui também. Aqui é como se fosse olhando como se fosse um crânio, é aquele buraco do olho inteiro aqui, tá? O orbital. Eu vou fazer agora um olho mais ou menos desse formato. Esse aqui eu já deixei secando um pouquinho, ainda tá úmido, tá? Mas eu vou fazer um mais ou menos desse formato, pra quê? Pra que você consiga visualizar e ver como que faz pra gente aplicar aqui no olhinho, tá? No rosto. Existem inúmeras formas de se fazer um olho. Você pode colocar uma pérola, por exemplo, uma miçanga do tamanho e depois pintar. Mas eu vou ensinar você a fazer um de massa. Vou sovar. Tá uma cor diferente porque a minha massa tingida dessa cor acabou. E acabou até ficando legal porque deu pra ver a diferença de uma parte e de outra. Ó. Você vai fazer mais ou menos desse formato. E vai medir aqui. Só vou dar um exemplo para vocês. Quando você coloca de lado, ele não pode ficar passando esse volume do nariz, que a gente já viu que fica mais ou menos ali, né? Você tem que conseguir ver aqui nesse plano, tá? Ele não pode ser colocado muito para baixo, então ele seria mais para cima. Em questão de medidas, por exemplo, eu vou olhar aqui, eu vou pegar um compasso para você visualizar melhor. Ó, o meu compasso com a medida do olho dá aqui, ó, certo? Pra gente saber que o olho tá certo ou não, seriam 3 medidas, seriam 3 olhos, mais um aqui e um aqui. Se o distanciamento do meio for o tamanho de mais um olho, então significa que tá certo, tá? Normalmente a média de tamanho é esse. Ó, eu vou colocar esse aqui que tá mais sequinho, que eu vou conseguir modelar em cima, tá? Porque senão a massa vai afundar e é perigoso estragar. Mas ó, vou colocar um pouquinho mais pra cá. E vou observar de lado a distância aqui, se dá um dedo mais ou menos, e essa distância aqui dessa planificação, certo? Quando você vai colocar a pálpebra, você faz uma cobrinha. Eu gosto de entortar a pontinha, tá?
E você coloca, eu gosto muito de começar com a parte de baixo. Porque a parte de baixo, ela entra, a pálpebra de baixo, ela entra por baixo da pálpebra superior. Então, é algo bem bacana de se observar, tá? Aqui eu vou tirar esse excesso. E vou ajeitando aqui, só pra grudar, tá? Aqui eu já vou fazer o volume da bolsa lacrimal, já vou mexer aqui um pouquinho. E eu vou achatar um pouquinho só, bem de leve, já fazendo uma marcaçãozinha em cima, tá vendo? Agora eu vou colocar a superior, também faço a mesma coisa, tá? Dou aquela entortadinha e coloco aqui. Nesse olho, eu não vou ensinar pintura, eu vou ensinar pintura individualizada depois, tá? Bom, eu vou unir aqui, eu vou dar uma achatadinha aqui, porque tá muito redondona. Eu já vou unir aqui e vou fazer aquela volta aqui. Aqui no meio, eu vou pegar o boleador, porque eu não sei onde eu coloquei minha agulha de crochê. Deixa eu pegar esse pincel modelador aqui, né? Aqui eu já venho e marco de novo a partezinha da bolsa lacrimal aqui. É aquela entrada, sabe? Que tem no olho, a gente já marca. Porque o biscuit seca, depois fica difícil de fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o volume dessa parte de baixo aqui do olho, que é aquela bolsa da olheira, né? Nesse caso, eu tô fazendo grande, mas quando se trabalha com miniatura, o tamanho é reduzido, né? A gente coloca uma parte mais grosseira, vamos dizer assim, mais inteira, e depois a gente vem alisando, dando acabamento, mexendo no que precisa, tirando o excesso, acrescentando volume. Ó, aqui eu tô só unindo. Aqui, ó, se você quiser descer um pouquinho, eu já vou unir aqui embaixo também. Vou dar uma umedecida aqui, que a massa já tá secando e já tá ficando complicadinho de trabalhar. É natural, tá? Até na escultura pequena, quando você for fazer preenchimento de massa, essas coisas, você vai ter que, às vezes, umedecer. É claro que você não vai usar essa quantidade de água que eu uso, né? Que já é exagero. Mas é porque aqui, como o caso é algo maior, vou vir aqui, vou marcar aqui. Vou vir com o cotonete e vou dar uma alisada e vou deixar secar um pouquinho. Vou observar de lado, ver se a pálpebra superior tá por cima da inferior. Observa que não, então eu vou ter que aumentar um pouco do volume, tá? Vou colocar um pouquinho mais de massa aqui.
Eu vou vir fazendo aquela mesma uniãozinha que a gente fez, tá? Não se esqueça que o biscuit encolhe, tá bom? E então você sempre mede na sua escultura, quando você for fazer as miniaturas, um tamanho mais reduzido. Desculpa, ampliado, porque ele vai reduzir, tá? Ó, vou dar aquela achatadinha aqui. Já vou arrumar aqui essa volta, que é a parte da bolsinha lacrimal aqui. Carúncula, né? Algo assim o nome. Super estranho. E agora, eu vou colocar o volume ali em cima, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar um volume assim, para unir essas regiões. A gente tampa o buraco, né, ali do fundo. E aí depois, que essa parte de trás, eu tampo esse buraco aqui que ficou atrás do olho. E aí depois a gente vai colocar mais volume na sobrancelha, tá? Se quiser fazer um idoso, a gente coloca mais ainda, aquela gordurinha que cai por cima dos olhos, né? Conforme o tempo, é natural. Eu vou observar se tá proporcional. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha. E vou vir alisando. Eu aliso para tirar as marcações, para deixar a massa mais lisinha, mais bonita e para unir melhor essas partes que a gente acabou de preencher, tá? Nas esculturas que eu faço pequena também, eu uso esse mesmo processo. Eu faço uma parte, aliso, faço outra, aliso e vou e vou. Às vezes tem regiões da escultura que eu demoro dias para fazer, porque tem que esperar secar, dar os acabamentos, alisar, é super normal, tá? Tem escultura que eu dou banho na peça, eu coloco na torneira e dou banho, então é super natural, tá bom? Aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um volume em cima dos olhos. Peguei um pouco de massa. Vou unindo aqui. Eu vou unir com essa região. Aqui a parte de trás também. Aqui eu vou tirar um pouquinho do excesso, que eu vou tirando. Vou vir aqui. Vou dar uma alisada.
Eu tô basicamente fazendo carinho a massa. Aqui, ó. Eu posso arrumar esse volume. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais de pálpebra, ó. Aí eu venho, aliso, venho aqui alisando. Vou alisar com cotonete. E aí, eu vou fazer uma sobrancelha aqui, só pra visualizar legal, tá? Pra gente ter uma visualização melhor. Vou colocando uns volumes aqui. Aqui também. E agora eu vou vir com o pincel modelador. E vou marcando, tá? Eu posso unir aqui, ó. Lembra do desenho que eu falei da sobrancelha? Aquele formato meio padrão, vamos dizer assim? Vou marcar aqui. Vou riscar aqui só pra ter uma visualização melhor, tá bom? Só para ter uma ideia. E tá pronto o nosso olho super básico, super simples de fazer. Aqui, ó, se você quiser afundar um pouquinho aqui, ó, pode, tá? Olho de perfil. Isso aqui é só um estudo básico, tá? Eu preciso que você treine tanto só o olho, quanto só o nariz, só a boca, só a orelha, mas eu também quero que você treine e lembre de todas essas medidas quando você for fazer a sua escultura, tá? O nosso busto, eu vou relembrar todas essas medidas, a gente vai fazer junto, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar, estou à disposição, tá? Para responder dúvida, para ajudar, orientar nos estudos e qualquer coisa, de verdade, pode me procurar que eu vou estar aqui para ajudar você, tá bom? Muito obrigada por assistir essa aula, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa eu tô aqui e você tem que treinar e estudar bastante, tá? Repetição é o segredo. Quanto mais você estuda, mais você aprende e mais simples fica. Um beijo! Até a próxima aula!